Deixa eu conceito rapidinho aqui de posicionamento para vocês. Como é que você faz posicionamento? Uma das decisões mais importantes é a arena competitiva. O que é arena competitiva? É ter um mercado, basicamente, com o que o consumidor está te comparando. Então, eu vejo às vezes uma galera fazendo uns mercados de atuação meio loucos, tipo, a gente teve uma crise de rir, tava num café, tava trabalhando, tinha um amigo trabalhando lá também, e tinha esse ritual do café. Cara, eu amo esse café, tá? Esse é o lugar. Mas a gente começou a ter uma crise de riso, sabe crise de riso idiota? Falando assim, não é um café, é uma experiência, não é um café, é um ritual. E aí a gente tendo crise de riso, porque tem empresas que se posicionam assim, né? A gente não é uma cafeteria, a gente é um ritual. Nem era o caso deles, tá? É que a gente entrou nessa piada. Mas eles têm no verso do cardápio falando assim, aqui não é coworking. Então não ocupa a mesa, não pede delivery de pipi, que é louco de você pensar. Por que as pessoas fazem isso? Porque lá é o lugar perfeito para trabalhar. Então, apesar deles serem um café e não um coworking, na verdade, o cliente provavelmente toma a decisão, algumas pessoas durante a semana, de ir para lá para trabalhar. Tipo, qual que é um lugar bom para trabalhar? E aí vão para esse café. E aí elas estão lá ao invés de ir para um coworking. E o café, nesse caso, passa a ser um diferencial. Então, vamos trabalhar desse lugar, porque o café lá é muito bom. Isso para dizer o seguinte, eu dei, usando o mesmo lugar de exemplo, um bom e um mau exemplo de posicionamento. Um mau exemplo seria falar que eles são um espaço para rituais do café. Porque ninguém sai de casa querendo ter um ritual do café, né? Você sai de casa para tomar um café. Então, esse seria um mau exemplo de posicionamento. Então, tem várias empresas que falam, a gente vende uma experiência, a gente é, na verdade, um dananã. E a pessoa fala uma coisa que na cabeça dela faz algum sentido, porque ela acha que o produto dela é aquilo, mas não é assim que o consumidor toma a decisão. E o outro, um exemplo da vida real, né? Então, esse café, essa mensagem era uma mensagenzinha meio eles estavam irritadinhos, assim, meio irônicos, sabe? Não sei se você reparou, aqui não é um coworking, sabe? Precisamos falar. Ou seja, quase que assim, eu não acredito que tem gente que acha que a gente é coworking. Que tem gente que vem aqui, pede comida e vem aqui para passar o dia trabalhando. E aí, gente, é isso que divide os bons dos medianos gestores de marca. Porque os bons, eles vão lá e eles veem como o cliente de fato toma a decisão de compra. Quais são os critérios que esse consumidor usa para decidir comprar? E aí você vai lá, vai conhecer o teu consumidor e vai ver que ele decide ir pro teu café porque ele quer um espaço para trabalho. E que o café não é o teu produto, o café é o teu diferencial. Porque eu não quero ir para um coworking ou para um espaço de trabalho que tem café ruim. Eu quero ir para um lugar que tem café bom, mas eu não tô indo aqui pelo café. Talvez eu venha, se você falar que não tem café, talvez eu até continue vindo aqui para trabalhar. Tipo, gente, acabou o grão do café. Você ainda vai ter consumidor. Por quê? Porque eles estão indo lá pelo coworking, pelo espaço de trabalho. E aí, se você entende isso, você começa a construir os diferenciais da empresa ao redor, os diferenciais não, o discurso de posicionamento da empresa. Através disso, você entende com quem de fato você está concorrendo. Um exemplo ótimo que eu dei uma vez que eu montei um curso de posicionamento há um tempo atrás. Não tem, gente, isso não é propaganda, não dá para comprar esse curso, tá? Não faço mais, já tem tempo. Era posicionamento para startups, porque na época eu estava na outra empresa que eu fundei que fazia branding para startups, enfim. O Spotify se posicionava no início como rádio online, o que é genial em dois sentidos. Primeiro, porque o consumidor entende a função, que é rádio, ouvir música, e entende o canal, que é online, né? Não é a rádio no equipamento de rádio, no meu telefone. 2, o anunciante entende que a tua verba de rádio pode ir agora para o Spotify. Isso é um belo posicionamento. O Airbnb faz isso, né? Eles falam que é... Assim, eles se posicionam, tipo, você vai ficar na casa de um amigo, numa cidade que você não tem um amigo. É basicamente isso. Eles não se comparam com o hotel. Por quê? Porque eles não têm serviço de hotelaria. Eles são um péssimo hotel, se eles se comparassem com o hotel. Eles pegam a pessoa que viaja para ficar na casa dos outros. Então é muito comum isso, assim. E às vezes o teu... Né, eu dei esse exemplo do café porque ele é um bom exemplo para entender que às vezes o teu concorrente, o teu mercado de atuação não é exatamente o seu produto. É o nosso caso aqui no Purple, né? As pessoas compram o Purple porque a gente faz atribuição de branding. Quem mais faz atribuição de branding? E aí, a gente concorre com atribuição ou com pesquisa de branding? Pesquisa não é atribuição, mas mede branding, mas não conecta com resultado. E atribuição, as empresas fazem atribuição para performance. Vocês entendem? Você tem que entender como é que teu consumidor compra. Então, você quer por isso que o Have a Break, Have a Kit Kat é muito bom. Né? Que faz um intervalo, né? e dá uma pausa e come um Kit Kat. Porque talvez a pessoa quer uma desculpa para parar, ou talvez ela parou e está procurando um docinho comer. Entendeu? No meio do dia, no intervalo, no recreio. Então, assim, não que você precise necessariamente escolher os concorrentes quando você escolhe na arena competitiva. Às vezes também é um momento de consumo. Então, a Corona, por exemplo, que fala sobre a vida lá fora, né? A vida do lado de fora. Está associando a um ambiente de consumo.
que é externo, diferente do ambiente de consumo interno do bar lá de dentro do restaurante, né? Então, quando você tem uma empresa que tem múltiplas marcas que vendem o mesmo produto, né? Tipo cerveja, você começa a posicionar uma associada à bebida, uma associada à comida, outra se começa a associar à festa, outra se começa a botar dentro do estádio, do sei lá o que, do esporte, a outra você bota na rua, entendeu? Você vai montando assim. É tudo a mesma, teoricamente, categoria, cerveja. Mas não é, porque o cliente toma a decisão de beber cerveja em vários diferentes momentos e comparando com várias diferentes coisas, e uma só marca não dá conta de tudo isso. Então você começa a posicionar cada um. Então assim, posicionamento, gente, 2 aprendizados. Ver como o consumidor de fato compra e consome o teu produto e aceitar isso e usar isso para posicionar. E o segundo é não tirar da tua cabeça o que você é de um jeito bonito, que não é de fato como as pessoas compram.